Que você está aqui. Graças e paz, irmãos, a todos. Amém. Vamos iniciar abrindo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, vou ler na NVT, que diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e de Efraim, que é filho de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade para Siló para adorar ao Senhor dos exércitos e oferecer sacrifício a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um de seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela. Porém, o Senhor não tinha dado filhos. Porque o Senhor não tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando ia à casa do Senhor. E cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. E aí o esposo de Ana pergunta: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que estás tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava muito, sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se me olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a oração ao Senhor, Eli o observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas não ouvia som algum. Pensou que ela estivesse bêbada. Até quando? Ele perguntou. Até quando vai se embriagar? Disse ele: largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra bebida mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Aí, o que aconteceu? Ele disse: nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: muito obrigada. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Olha que história linda, né? Uma história verídica que aconteceu bem lá atrás. Ana, essa mulher que não podia ter filhos, e a sua rival, que era a outra esposa do seu marido, né?
Naquele tempo podia ter 2 mulheres. Graças a Deus que hoje é só uma. Confesso que eu não ia conseguir. E Ana, ele tinha 2 esposas, Eucana. Ana não tinha filhos e Penina tinha sim filhos, né? E o que é que acontecia? Todos os anos eles desciam para ir adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios. Por tudo que o Senhor tinha feito durante aquele ano, eles levavam os sacrifícios para ir adorar ao Senhor, né? Lá no templo. E todos os anos, quando chegava, eu acho que elas não se encontravam muito, ou não se falavam, se evitavam, né? Porque quando era naquele momento que eles iam lá oferecer sacrifício, era um momento oportuno onde Penina sempre a provocava, né? E afrontava ela. E Ana, o que eu vejo aqui é que Ana, em momento algum, a Bíblia relata que Ana revidou. Ana simplesmente se posicionou de uma forma que ela resolveu não afrontá-la, mas sim colocar diante daquele que podia resolver todas as coisas, né? Ela ficava angustiada, triste, e quando seu marido via ela triste daquela forma, ele dizia para ela: por que você está tão angustiada? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Por que você está tão angustiada, triste? Tipo, eu não faço tudo por você, eu não te amo, eu não cuido de você, por que você fica tão triste? Mas Ana tinha aquele sentimento no seu coração de tristeza, e para acabar de completar, a Penina a afrontava, né? A Penina ia lá e ficava confrontando sempre, todas as vezes que eles desciam lá para adorar. Penina tentava de alguma forma desestabilizar a Ana, né? A Ana, que foi lá na frente, na continuação, vocês vão ver que Ana foi uma mulher que hoje é referência para nós, uma mulher de perseverança, de fé, e que foi a mãe de um dos maiores profetas, né? Que foi Samuel. Ana sofreu por anos com a esterilidade e com a provocação de Penina. Em vez de guardar a dor dentro de si, ela levou seu sofrimento a Deus em oração e encontrou consolo e esperança. A sobrenatural presença de Deus a fortaleceu e sua vitória, sua vida foi mudada completamente. E aí eu te pergunto hoje, Ana foi afrontada por Penina. Quem tentava desestabilizar Ana era Penina. E você? O que tem te desestabilizado hoje? O que é que tem te afrontado a ponto de tirar a sua paz, de trazer angústia no seu coração, de você ficar inquieta, né? De você ficar inquieto. E aí, o que eu acho interessante na palavra, que para todas as nossas inquietações, para todas as perguntas que a gente pode perguntar, a gente tem resposta na palavra. Aqui, eu coloquei assim: o que tem chegado na sua vida a ponto de te desestabilizar? É o medo? É as preocupações? É o filho que tem dado trabalho, que não tem correspondido às suas expectativas, que não tem cumprido horário, que tem te desrespeitado, que não te ouve, que não ouve seus conselhos? É o seu marido? É o pai que não tem exercido como um sacerdote dentro do lar, que tem se posicionado de forma que não cumpre os princípios da palavra? Porque em todas as situações da nossa vida, muitas vezes, às vezes eu,
pode ser algo, você já é outro, ou você pode ser seu esposo, outra pessoa já pode ser o filho, outro já pode ser outra situação. E eu te pergunto a você nesta noite: o que tem te desestabilizado? O que tem provocado? Que tem te afrontado? E se você tem sido afrontado, se você se vê nessas duas situações, como você tem se portado diante delas? Porque Ana, eu vejo aqui que Ana, naquele momento que ela se viu, ela estava desestabilizada, ela tentou segurar em algo, que foi em Cristo. E eu e você temos que estar também com essa mesma visão. No momento que a gente não se sentir tão firme, nós temos que nos assegurar no Senhor, que é o único que você pode contar em todos os momentos da sua vida. Amém? E aí eu coloquei aqui: uma pessoa desestabilizada, ela vive em desequilíbrio, seja emocional, sentimental. Imagine aí uma pessoa desequilibrada ou desestabilizada na área emocional. Eu conheço pessoas, eu convivo com pessoas que são desestabilizadas emocionalmente, que você fala uma coisa, às vezes você está ali tentando, dando um conselho, e ela entende tudo errado. E aí você está tentando ajudar, você se sai como uma pessoa que está fazendo algo ruim para ela. Por quê? Porque ela entende o contrário, né? Ela pega aquele conselho e aí já acha que é uma crítica, né? Outra coisa, quando é sentimental, quando a pessoa tem esse desequilíbrio, né, sentimental, o que acontece? Imagine aí uma mulher desequilibrada sentimentalmente, com um problema, desestabilizada sentimentalmente, seja qual for a situação. Vou dar um exemplo bem simples: quando alguém, uma mulher, ela se vê traída, a primeira coisa que ela se sente desestabilizada, ela age sem pensar. Porque a pessoa, quando ela está em desequilíbrio, ela não consegue pensar direito. E o que ela faz? Ela corre atrás da pessoa, vai lá, bate e faz aquela confusão toda. Hoje em dia nós sabemos que a mulher vai atrás, bate, ainda vai para a cadeia, outras ainda leva processo. É uma confusão por causa que ela não consegue se ver em uma situação e continuar equilibrada. Traz desequilíbrio para ela. E assim acontece conosco em algumas situações na nossa vida, né? As preocupações às vezes chegam com tanta força diante de nós, as circunstâncias vêm com tanta força que tentam nos desestabilizar. Eu vou dar um exemplo. Minha sogra, um dia eu estava no restaurante com ela e ela começou a caminhar e ela tropeçou. Gente, ela caminhou daqui para aqui, tropeçando, mas ela não caiu, glória a Deus. E ela saiu tentando se segurar, e ela achou uma mesa, aí as mesas estavam diante dela, ela não conseguia, e ela parou numa mesa e ela conseguiu se estabilizar. E quando eu vi, não deu tempo a correr para socorrer ela. E se ela tivesse caído ali, tinha sido terrível, né? Tinha se machucado, mas ela se segurou na mesa e conseguiu. Quem viu disse: eu não estou acreditando como a senhora não caiu. A senhora conseguiu se equilibrar novamente. Porque a perna dela se desestabilizou e ela acabou correndo o risco de cair. E o que acontece na nossa vida pessoal? É assim também, nas nossas emoções. Quando eu costumo pensar assim, que uma pessoa com desestruturada, sem uma estrutura emocional, ou quando ela se vê em desequilíbrio, ou ela dá um impulso e segura em alguma coisa
para continuar de pé, ou ela cai. E se ela cair, dependendo da situação, entra numa depressão, e aí vai para coisas mais profundas, né? A tendência é acontecer isso, né? Mas nós temos em quem nos assegurar. Amém? Quando nós nos vemos em qualquer dificuldade, em qualquer situação, que nós vemos que nós não estamos equilibrados o suficiente, nós podemos nos segurar no Senhor. E aí nós continuamos de pé. Amém? E aí eu coloquei aqui. Deixa eu procurar aqui o versículo que eu vou ler. E aí você pode até pensar, Lene, mas eu ando preocupado, eu ando ansioso, é algo que me desestabiliza, é tanta preocupação, é tanta situação. Você não sabe como eu vivo na minha casa, você não sabe como o meu pai se porta no meu lar, você não sabe como os meus filhos são rebeldes, e aí você começa a querer achar desculpa. Mas olha só o que a palavra te diz para você que anda preocupado, ansioso. Filipenses 4:6 tem a resposta que eu e você precisa. Diz assim, Filipenses 4:6 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Você tem motivo já para ser grato. Se você olhar para trás, você vai ver que você já passou por tantas situações e sobreviveu, que você se superou. Então não vai ser dessa vez que você está enfrentando, seja lá qual for a luta, que você não vai passar por cima, que você não vai vencer. Se equilibre naquele que é a nossa rocha, e aí vai dar tudo certo. Mas eu te pergunto hoje, além das preocupações, além da ansiedade, o que pode mais estar te preocupando hoje? Está trazendo afronta? É o medo? Medo de quê? Medo da falta da provisão? Que você olha para um lado e para o outro e não vê os recursos chegando, e você às vezes fica meio inseguro. Meu Deus, de onde vai vir? Se questionando. Vamos ler lá em Mateus 6, o que diz para você. Porque nós sabemos que tem tanta gente que é tão inseguro, é tanta insegurança que ela tem. A ansiedade bate pelas coisas, que nós sabemos que a ansiedade é você pensar muito, se preocupar com as coisas que ainda vão acontecer. Mas a Bíblia diz que a fé é pelo que a gente não vê. Então a gente tem que ter a palavra na ponta da nossa língua, para quando as situações virem, a gente ir lá e usar, né? E aí é tanta insegurança, é tanta gente com medo da doença chegar. Tem pessoas, eu não sei se você conhece, pessoas que dizem assim: eu tenho uma reserva. Mulher, você tem que guardar uma reserva. Vai que quando a doença chegar, você tem que já estar com a reserva para isso. Guardando dinheiro para quando a doença chegar, ou seja, já está esperando, já está ali preparado. Para quando a doença, eu não digo que você não tem que se prevenir, que você tem que ter um caixa 2 lá, guardadinho para a hora de uma necessidade. Isso é prevenção. Mas não já declarar: eu guardo sempre um dinheirinho para, na hora que a doença chegar, meu filho, eu estou preparada. Não, nós não podemos agir dessa forma. Tem gente que guarda toalha. Eu cresci vendo isso, né? Guardando toalha nova, sandália. Não, eu tenho que ter sempre uma sandalinha mais arrumadinha, guardadinha, para na hora da precisão. Minha avó falava assim: na hora da precisão, eu tenho. Quando a gente falava: para que tanta coisa linda guardada?
toalhas novas. É na hora da precisão eu tenho. E eu, graças a Deus, eu aprendi no primeiro dia que eu entrei na Igreja Verbo da Vida, que foi algo que impactou a minha vida, foi um estudo sobre uma vida de excelência, onde a irmã Vânia, a pastora Vânia lá de Salvador, ela deu um estudo que marcou a minha vida e mudou, assim, da água para o vinho, muitas áreas da minha vida, porque eu também tinha esse cuidado de guardar sempre uma peça para quando chegar uma visita eu ter algo novinho para colocar. Mas ela lá ensinava, não, use o que você tem de melhor para seu marido, use o de melhor para usar com seus filhos, e eu coloquei isso em prática. Mas tem gente que usa, que se fosse só para isso, tudo bem, mas tem gente que usa para ter uma toalha nova para quando precisar ir para o hospital, uma havaianinha nova, um chinelinho novo para quando adoecer. Eu não espero doença, eu espero saúde divina correndo no meu corpo dia após dia. Amém? E aí, eu sei que não é o caso de nenhum de vocês aqui, de estar esperando, se preparando dessa forma, guardando dinheiro para essas coisas. Se você tem guardado, começa a gastar com outras coisas, né? Com coisas que vai gerar vida, viu? E aí, lá em Mateus, que eu pedi para abrir, deixa eu ver onde foi aqui. Deixa eu procurar aqui, Mateus, deixa eu chegar lá. Mateus 6:25 diz assim, uma palavra para você, que às vezes fica inquieto, se sentindo com medo da doença chegar, com medo da ansiedade bater, pensando em guardar dinheiro. Eu sei que não é vocês, mas quem está assistindo o vídeo pode estar nessa situação. Lá em Mateus 6:34, diz assim, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, ou seja, suas próprias preocupações. Basta para hoje os problemas deste dia. Aqui essa palavra nos chama a atenção para a gente não se preocupar. Ai, o que será do meu filho amanhã se ele continuar desse jeito? Começa a profetizar o que você quer ver e não o que está chegando na sua mente, de contrário. Porque realmente o que chega na nossa mente é pensamentos que vai acontecer alguma coisa com ele, que ele pegou um carro e saiu, que ele bebeu e pode acontecer um acidente. É normal chegar, mas não aceite essas sugestões de pensamento que chega na sua mente. Começa a falar o que você quer ver. Se ele saiu e ele não está ainda nos pés do Senhor, servindo ao Senhor, começa a declarar, ele saiu para ir para as farras, mas daqui uns dias eu vou ver ele caminhando comigo para a casa do Senhor. Começa a declarar, ele vai sair aqui, se arrumar e ir para a casa do Senhor. Ele não vai mais sentir o desejo de ir para as festas, para as coisas do mundo, para ir beber. Não, ele vai sentir o desejo de beber da água viva que é Cristo Jesus, que é a sua palavra. Amém? E aí eu coloquei aqui outro versículo que diz assim, que é lá, foi porque eu falei contrário, né? Antes eu falei Mateus 6:25, né? E aí é o que eu estava te dizendo. Nós temos que ter a palavra na nossa boca para quando as sugestões do inimigo vir, em pensamento mesmo, ou você vendo, você botar aquilo que você está vendo para correr. Volte de onde você saiu. Né? Meu celular está só fechando e acaba atrapalhando. Então é isso o que nós devemos fazer. Lá em Mateus 6:25 diz assim, é um versículo que resume tudo isso que eu acabei de falar. Diz assim, 6:25, por isso eu lhe digo que não se preocupe com a vida diária. O que é que tu está passando hoje? A Bíblia está dizendo que não é para você se preocupar.
se terão o suficiente para comer, para beber, para vestir. A vida não é mais que comida. A vida não é mais que comida. E o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Aqui já é assim um tapa na nossa cara para várias questões, vários questionamentos que nós fazemos no nosso dia a dia, não é? E por quê? Aí ele diz assim, e por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios no campo, não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Você já viu um exemplo lá, quando a gente foi para o Monte Tabor? Quem subiu, a gente chegou lá no topo, tinha várias flores maravilhosas, roxas, né? A Natália até pegou algumas para colocar lá na mesa do piquenique. A coisa mais perfeita. Quem investe aqueles galhos lá que está lá no meio do mato e coloca uma roupa perfeita, como uma flor ali em cima para enfeitar, é o próprio Deus. E ele diz assim, acaso eles são mais importantes do que você? Não. E aqui tem mais, viu? No 30 diz assim, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será mais generoso com você, gente de pequena fé? Aí o 31 diz, portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Olha só, esses pensamentos podem ocupar a mente dos pagãos, daqueles que não servem a Deus. Mas nós, olha que diz assim, esses pensamentos ocupam a mente dos pagãos. Cadê que eu perdi de novo? Meu Deus. Vou ler aqui do 31 de novo. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que você precisa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, olha só, todas, não é uma e nem duas, é todas as coisas serão acrescentadas. O que você tem pedido ao Senhor? Aqui diz assim, sua necessidade, Deus está contemplando, e Ele está vendo tudo. Aí o 34 diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Olha que palavra poderosa. Para todas as nossas inquietações, preocupações, nós temos uma resposta só nesse versículo, só nesse capítulo aqui que a gente leu, de Mateus. Muito poderoso. Então, eu pergunto para você, o que está te inquietando que nesse versículo aqui, de Mateus 6, não está falando? Está tratando aqui de todas as áreas na nossa vida. Se você está se preocupando, eu não sei o que vestir no Réveillon, meu Deus, o Senhor está dizendo que Ele veste, os lírios do campo, que Ele dá comida aos pássaros que não precisam trabalhar. Ele
eles ficam só cantando, adorando ao Senhor. Vocês veem que quando eles acordam, logo cedinho, a primeira coisa que quando a gente acorda, e quando eles acordam cedo, a primeira coisa que eles fazem é louvar. Um cântico belíssimo. E eu creio que quando eles acordam, eles já começam a cantar, porque eles sabem que o alimento deles vai estar disponível em algum lugar. E eles começam a sobrevoar, e de repente eles acham um lugarzinho para se alimentar, para beber. Porque às vezes eu mesmo fico pensando às vezes, meu Deus, com tantas cidades sendo, os campos, né, sendo povoados por cidades, e o que será desses pássaros na cidade grande? Porque sobrevoa vários, mas nós vemos que eles continuam vivos. Todos os dias eles estão lá cantando no mesmo lugarzinho. E eu e você, o que traz de lição essa palavra? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, cultue ao Senhor, exalte a Ele, agradecendo pelo que você ainda não está vendo, pelo que você ainda não está apalpando com suas mãos. Não chegou, continua adorando. Pai, eu sei que o Senhor vai me suprir, eu sei que o Senhor vai enviar. Eu digo isso porque eu sou prova disso. Eu já passei situações muito difíceis na minha vida, e eu não estou aqui para contar miséria. Mas o único lugar que eu tinha para adorar ao Senhor e conversar com Deus era no banheiro da casa que eu trabalhava. Eu fui babá por muito tempo. Novinha, não sabia nem, acho que com 15, 13, 14 anos eu já era babá. Eu não sei como elas confiavam em mim. Ou era elas que confiavam demais, eram muito tranquilas, ou era eu que passava alguma confiança de alguma forma para elas confiarem em mim. E eu ficava olhando, meu Deus, o que será de mim, do meu futuro? E o único lugar que eu tinha sossego, porque vocês sabem, uma casa onde tem muita criança, e às vezes nem era muita, mas aquelas crianças eram suficientes para fazer um reboliço dentro da casa. E eu corria para o banheiro, e eu ia clamar ao Senhor dentro do banheiro. E o Senhor, que bom que o Senhor, Ele não olha o lugar onde você ora. Ele só olha para a intenção do teu coração, para a sinceridade que está no teu coração, né? A oração sincera. Foi o que Ana fez. Ana estava angustiada, desesperada. Ela podia ter batido boca com Penina naquele dia, em um dos dias, né? Que tem o comentário. Ela podia ter batido boca, ter reclamado, ter brigado, ter passado na cara que o marido gostava mais dela, amava mais, que ele dava porções maiores. Ela não fez, ela se posicionou. Ela correu para o lugar de onde ela sabia que podia vir o socorro dela. E o que eu acho interessante que Ana, ela ofereceu antes de pegar, de ter Samuel nas suas mãos. Ela pediu um filho, e naquele mesmo dia que ela pediu, ela ofereceu a Deus. Eu não estou dizendo para você oferecer seus filhos, para oferecer seu filho, Não, eu estou pedindo para você, eu estou chamando a atenção a sua atenção e a minha também, para a gente oferecer louvores ao Senhor. Oferecer um culto de gratidão, mesmo sem ter as coisas ainda, aquilo que você sonha em suas mãos, aquilo que você tanto busca em suas mãos. Começa a louvar, dizendo: Pai, obrigada, porque o dia vai chegar, que eu vou entrar naquele carro do jeitinho que eu sonho. Obrigada, Senhor, porque um dia eu vou ter minha casa própria e eu vou mobiliar ela do jeitinho que eu quero. Obrigada, Senhor, porque hoje eu estou aqui. Eu posso dizer isso porque eu morava na casa dos outros. E não é para me amostrar. Mas Deus me deu uma casa belíssima. Eu posso dizer, uma casa belíssima. Uma casa não, eu tenho duas. Uma mais ou menos bela e outra belíssima. Aos meus olhos, ela é belíssima. Quando que eu poderia imaginar que Deus ia me dar algo tão grande? Eu imaginei, sim,
em ter algo. E eu pedia sempre. Deus, eu almejava ter uma casa própria, um carro. Sempre almejei. E vale a pena sonhar, viu? Diz que só realiza quem sonha. E eu sou uma mulher muito sonhadora. Muito. Eugênia sabe dos sonhos. Eu sempre a gente sempre conversa sobre os nossos sonhos. E eu digo, está perto de acontecer. Deus vai realizá-los, né? Desde que não saia do propósito, né? E aí o Senhor me deu uma casa. A primeira casa que o Senhor me deu, eu digo, Pai, muito obrigada. Muito obrigada, já agradecia. E quando eu vi Ele realizando algo tão grande na minha vida, que eu nem imaginava, aí é só agradecer. Às vezes a gente até desconsidera uma coisa tão grande que chegou nas nossas mãos e a gente trata como comum. Sendo que você sonhou tanto, você almejou tanto. Começa a cultuar agradecendo pelo que você já tem e pelo que Deus ainda vai fazer. Porque Ana podia muito bem ter decidido, o pai me dá um filho, ter pedido o filho e ela dizer, eu quero ele só para mim. Agora que eu tenho um filho, eu vou paparicar ele, eu vou criar ele do meu jeitinho. Não vou me apartar dele um minuto sequer, eu vou ficar passando ele na cara de Penina, dizendo, olhe, por muitos anos você passou na minha cara que você tinha muitos filhos, mas hoje eu tenho um filho. Mas o que ela fez? Ela teve aquele filho que ela pediu ao Senhor e ela ofereceu a Deus. E ela disse, Pai, eu vou trazer ele para o templo, para ele crescer no templo. Imagina a distância que Ana morava. A Bíblia conta que Ana, ela esperou só o filho desmamar. Eu não sei que idade Samuel foi morar no templo. Mas eu creio que não foi depois de grande, de adolescente. Eu pelo menos o que eu acho, porque dizia que Samuel crescia e que todos os anos que Ana ia visitar, olha assim, todos os anos. Não era dias. Ana teve aquele filho tão sonhado, uma mulher estéril, teve um filho, e aquele filho tão sonhado, e ela só ia ver ele ano em ano, pelo que a Bíblia conta. E ela levava uma túnica muito bonita para ele, vestia ele como um sacerdote, que a Bíblia conta que as pessoas, que Samuel cresceu na casa do Senhor, junto com Eli, junto com os sacerdotes, os filhos de Eli. Inclusive, não era uma boa companhia para ele. Porque Samuel cresceu num ambiente que os filhos de Eli eram sacerdote lá no templo, moravam junto, mas os filhos de Eli viviam fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Os filhos de Eli, era tão desonroso a postura deles lá no templo, que eles pegavam as mulheres que serviam lá na entrada do templo, aquelas mulheres, não sei o que elas faziam lá, mas elas talvez seriam as recepcionistas, ele se prostituía com elas. Sacerdotes. E o que é que aconteceu? Samuel cresceu longe da mãe e do pai, mas teve uma postura. Ele se comportava. E a Bíblia conta que todo Israel ouvia falar de Samuel. Um menino que cresceu como referência. E foi referência lá na frente, né? Foi um dos maiores profetas. Um homem que nasceu de uma mulher improvável. Ana era uma mulher que era improvável, que não tinha filhos. Imagine o quanto aquela mulher, durante aquele período de esterilidade, quanta humilhação aquela mulher passou. Porque naquele tempo, se o homem casasse com uma mulher e ela não tivesse filhos, era sinal que Deus não estava com eles. Era algo ruim. O homem poderia até pegar outra mulher só para gerar filhos. Porque se ele continuasse com aquela mulher, ele não ia ter continuidade da sua família. Mas Ana
ofereceu Samuel, sem mesmo ter ele nos braços. E o Senhor foi tão maravilhoso com Ana, pela generosidade dela. Ele deu mais filhos e filhas, por causa de uma decisão que ela tomou. E ela prestou culto. A gente sabe que quando ela estava lá apresentando a sua petição ao Senhor, oferecendo, dizendo: Pai, se o Senhor me der filhos, eu consegui gerar, eu vou trazer ele para vir morar aqui na casa do Senhor. Na minha concepção, na minha visão, eu ia dizer: mulher, tu passou tanto tempo sem ter filho, agora que tu tem, tu vai dar o único filho. Mas ela deu sem ao menos saber que ela ia gerar outros filhos. Ela podia ter gerado só Samuel, mas ela entregou. Mas ela foi recompensada. Ela confiou. Ela confiou na oração que ela fez. E quando ela ouviu aquela palavra que o Eli lá, que era o juiz daquela época, o Eli disse assim: mulher, tu tá bêbada, tu tá aí orando. E ela disse assim: não, meu senhor, eu tô chorando aqui, porque eu não tenho filhos. E contou a situação. E ele disse assim: a tua petição, que seja realizada a tua petição. E ela segurou aquela palavra, a resposta da oração ela já teve naquela hora. E ela saiu confiante. E a Bíblia diz que o rosto, a formosura dela mudou. O rosto de tristeza passou a ser um rosto alegre. Ela já saiu, foi adorando, cantando, certa que a vitória ia chegar. Que um dia ela ia vir já apresentar ao Senhor o seu filho. E eu digo nesta noite para você: seja qual for a circunstância que você está passando, começa a louvar, começa a apresentar ao Senhor, sem ver ainda. Começa a apresentar, louvar a Deus e declarar o que você quer ver diante de você. Seja qual for, porque para Deus nada é impossível. E eu queria pedir para você ficar de pé. Com permissão, pedir permissão. Gabriel, vamos cantar aquele hino, Temer por quê?